0. Esse foi o número de homens que retornaram. 5.000 soldados romanos, treinados, disciplinados, aparentemente invencíveis, desapareceram sem deixar um único rastro. Como pode uma legião inteira sumir como se nunca tivesse existido? Porque não houve corpos, nem campo de batalha, nem uma única linha clara nos registros oficiais de Roma. E se foi uma derrota, por que o império mais poderoso do mundo escolheu o silêncio em vez da vingança? Há algo ainda mais inquietante. Pouco depois, Roma não avançou. Ergueu um muro. O que realmente aconteceu na névoa do norte? Era o ano 117 d.C. e Roma havia chegado, ao menos nos mapas, à beira do mundo conhecido. Britânia não era uma província qualquer. Não era mármore, nem foros, nem estradas retas. Era chuva constante, pântanos traiçoeiros e tribos que não aceitavam o jugo romano. Um território que não se conquistava totalmente, apenas se ocupava à força. E no norte, além dos últimos fortes de pedra, começava a Caledônia, uma terra que Roma nunca conseguiu compreender. A 9ª Legião Hispana não era uma unidade improvisada. Era uma das mais antigas e respeitadas do Império. Havia combatido por gerações, sobrevivido a campanhas brutais na Espanha e Germânia. E seus homens se viam como a encarnação perfeita da guerra romana. Disciplina, aço e obediência absoluta. Essa confiança, forjada durante décadas de vitórias, tornou-se sua maior fraqueza. Os inimigos que enfrentavam não lutavam como Roma esperava. Não vestiam armaduras brilhantes nem formavam linhas ordenadas. Eram brigantes e pictos, guerreiros que se moviam como sombras entre as árvores, que conheciam cada colina, cada pântano e cada trilha oculta. Para eles, o terreno não era um obstáculo, era uma arma. Atacavam e desapareciam, golpeavam sem aviso e sumiam antes que um gládio pudesse responder. Roma não aceitava mas a ideia de uma resistência eficaz. Para o Império, aquelas tribos eram bárbaros desorganizados, incapazes de enfrentar uma legião completa. Essa arrogância marcou cada decisão. Quando os relatórios falavam de emboscadas e ataques invisíveis, foram ignorados. Quando os auxiliares locais se recusaram a avançar além do último muro, suas advertências foram tratadas como superstições de povos atrasados. No comando da 9ª, havia um general cujo nome se perdeu com o tempo. Um homem prático, formado na lógica romana da guerra aberta. Para ele, os relatos de guerreiros pintados que atacavam da névoa eram exageros. Como poderiam uns poucos homens seminus derrotar 5.000 soldados profissionais? A resposta era simples e fatal, porque esta guerra não era travada com formações, mas com medo. À medida que a legião avançava para o norte, abandonou os caminhos pavimentados e os fortes seguros. Cada passo os afastava da civilização romana e os aproximava de um território onde suas regras deixavam de funcionar. O clima piorou, a chuva tornou-se constante e o silêncio da floresta começou a pesar mais do que qualquer inimigo visível. Sem saber, a 9ª Legião não marchava para uma batalha decisiva. Marchava para uma armadilha projetada por décadas. Quanto mais a legião avançava para o norte, mais o próprio mundo ao seu redor mudava. O ar tornou-se denso e frio. A chuva deixou de ser intermitente e transformou-se em um véu constante que encharcava a armadura e penetrava até os ossos. Os caminhos desapareceram e foram substituídos por lama espessa, que freava cada passo. Foi então que a névoa desceu. Não como um fenômeno passageiro, mas como um muro branco que devorou tudo. A visibilidade reduziu-se a apenas alguns metros. Os homens já não podiam ver o companheiro que marchava ao seu lado. Os sinais visuais deixaram de existir e as ordens gritadas se perdiam na umidade do ar. A comunicação, o pilar da disciplina romana, começou a se romper. A 9ª Legião, uma máquina de guerra projetada para operar como um único corpo,
começou a se fragmentar sem que ninguém percebesse totalmente. Nessa paisagem sem forma, o inimigo não se mostrava. Não havia fileiras para atacar nem estandartes para derrubar. Apenas sons, o ranger de um galho, um assobio distante, um movimento rápido demais entre as árvores. Os romanos estavam acostumados a enfrentar um adversário visível. Ali, o adversário era o próprio ambiente. Cada sombra parecia uma ameaça, e cada silêncio ocultava uma emboscada. Os caledônios entendiam algo que Roma ignorava. Não precisavam derrotar a legião em uma batalha frontal. Bastava desorientá-la, dividi-la e semear o medo. A névoa tornou-se sua melhor aliada. Atacavam em pequenos grupos, golpeavam os flancos mais fracos e desapareciam antes que a resposta romana pudesse se organizar. Não buscavam uma vitória rápida, buscavam o desgaste. A paranoia começou a se instalar entre os legionários. Homens treinados para manter a formação começaram a duvidar, a se virar constantemente, a empunhar o pilum com as mãos tensas. Os centuriões gritavam ordens que ninguém podia ver nem seguir com precisão. A disciplina, que por gerações havia sido a arma definitiva de Roma, transformou-se em uma carga inútil dentro daquela bruma opressiva. Quando a legião cruzou o último limite conhecido, deixou para trás os fortes e qualquer possibilidade de retirada organizada. Estavam completamente sozinhos. Foi nesse momento que os registros romanos se interrompem. Não há relatórios de combate, não há partes de vitória nem de derrota. Simplesmente, a 9ª Legião Hispana desaparece das contas do Império, como se tivesse sido apagada da realidade. O que aconteceu nessa névoa não foi uma batalha convencional. Foi uma armadilha estendida por quilômetros de floresta e pântano. A legião não caiu de uma só vez. Desintegrou-se lentamente em grupos cada vez menores, em homens isolados que lutavam contra inimigos invisíveis e contra seu próprio medo. Roma não foi derrotada pela força bruta. Foi derrotada pelo terreno, pela confusão e por uma guerra que nunca soube como combater. Se a 9ª Legião tivesse sido aniquilada em uma batalha tradicional, a história seria simples. Haveria um lugar, um campo coberto de cadáveres, armas quebradas e restos de armaduras. Mas na Caledônia não houve nada disso. Não existe um grande cenário de desastre. Não há valas comuns, não há montes de ossos, não há uma pegada clara de um massacre em grande escala. Para historiadores e arqueólogos, esse vazio é o verdadeiro mistério. A ausência de provas físicas contradiz a ideia de uma destruição imediata e total. 5.000 homens não desaparecem sem deixar rastro em um único ponto. A explicação mais inquietante é também a mais lógica. A legião não foi destruída em um instante, mas dissolvida ao longo de dias, talvez semanas. A névoa, a floresta e os pântanos fragmentaram a unidade, até transformá-la em centenas de pequenos grupos, e depois em indivíduos isolados. Nesse cenário, cada soldado travava sua própria guerra. Alguns teriam caído em emboscadas rápidas, atacados por guerreiros que conheciam o terreno melhor que ninguém. Outros puderam se perder, exaustos, feridos, incapazes de se orientar em uma paisagem que parecia sempre igual. O solo da Caledônia não era firme. Os pântanos podiam engolir corpos inteiros, armaduras e armas, apagando qualquer rastro em questão de dias. Essa dispersão explica por que não há um único ponto de aniquilação. Não houve uma linha de frente. Não houve um último estandarte cercado de inimigos. A 9ª deixou de existir como legião muito antes de o último de seus homens morrer. O que se seguiu foi uma caçada lenta e silenciosa, na qual os caledônios tinham tudo a seu favor. Para Roma, esse tipo de derrota era impossível de admitir. O Império estava acostumado a narrar seus fracassos como feitos heróicos ou sacrifícios necessários. Mas aqui, não havia heroísmo a ser resgatado. Não houve uma resistência gloriosa, apenas confusão, medo e um desaparecimento progressivo. Era mais fácil não escrever nada,
deixar que o silêncio cobrisse o que a névoa já havia ocultado. Assim nasceu o vazio histórico. A Nona Legião Hispana não foi oficialmente derrotada nem celebrada. Simplesmente deixou de existir. E esse silêncio, mais do que qualquer inscrição ou monumento, tornou-se a prova de que algo profundamente traumático havia ocorrido no extremo norte do Império. O desaparecimento completo de 5.000 soldados treinados levanta uma pergunta que ainda incomoda os historiadores. Mesmo uma derrota caótica costuma deixar sobreviventes, desertores ou prisioneiros. A ideia de que todos morreram sem exceção é tão extrema que abriu a porta para teorias ainda mais perturbadoras, hipóteses que Roma teria preferido nunca considerar oficialmente. Uma delas sugere que, em meio ao caos e à desintegração da legião, grupos inteiros de soldados puderam render-se. Exaustos, isolados e cercados por um inimigo invisível, alguns teriam jogado suas armas no chão. Mas essa possibilidade abre um problema imediato. O que os caledônios fariam com centenas ou até milhares de prisioneiros romanos? Alimentá-los seria quase impossível. Executá-los a todos teria exigido tempo e recursos. O silêncio posterior sugere que a resposta não foi simples nem rápida. Outra teoria propõe um destino ainda mais inquietante. Os sobreviventes não teriam sido assassinados, mas absorvidos, convertidos em escravos primeiro, integrados depois nas tribos locais. Com o passar dos anos, esses homens teriam perdido sua identidade romana, casando-se com mulheres caledônias, criando filhos que já não seriam romanos nem inimigos, mas parte do território que havia derrotado o império. O aço romano teria se fundido com o sangue local, apagando qualquer fronteira clara entre vencedor e vencido. No entanto, essa hipótese esbarra em um obstáculo-chave. A arqueologia não confirma essa fusão. Não aparecem capacetes romanos adaptados a estilos locais, nem assentamentos do norte cheios de moedas romanas da época. Não há rastros evidentes de uma presença prolongada de antigos legionários vivendo entre as tribos. A pista esfria, assim como o rastro da própria legião. Existe também uma explicação mais simples e brutal: a morte dispersa. Não uma grande chacina, mas centenas de pequenas. Homens assassinados longe uns dos outros, corpos abandonados à floresta, à lama e aos animais. Com o tempo, a paisagem teria reclamado tudo, apagando qualquer prova reconhecível. Não foi uma derrota heróica, foi uma dissolução total. Para Roma, qualquer uma dessas possibilidades era inaceitável: rendição, assimilação ou aniquilação sem glória. Todas eram versões de uma humilhação profunda. Talvez por isso, o Império escolheu o silêncio. Porque explicar o ocorrido teria significado admitir que sua máquina de guerra havia sido superada não apenas por inimigos, mas por um mundo que se recusava a obedecer às suas regras. Para um império construído sobre a ideia de invencibilidade, o desaparecimento de uma legião completa era uma ferida impossível de exibir. Roma não podia permitir que o mundo soubesse que 5.000 de seus melhores soldados haviam sido derrotados sem uma grande batalha, sem glória e sem controle. A solução não foi a vingança imediata, mas algo muito mais frio e calculado: apagar o problema. A Nona Legião Hispana desapareceu dos registros oficiais. Seus movimentos deixaram de ser mencionados, seus estandartes pararam de aparecer em moedas e documentos, e seu nome desvaneceu-se da propaganda imperial. Não houve cerimônias públicas nem discursos solenes. Simplesmente deixou de existir no relato do Império. Era mais fácil declarar que a legião havia sido perdida do que admitir que havia sido superada. Pouco depois, o imperador Adriano chegou à Britânia. Muitos esperavam uma grande campanha de punição, uma ofensiva definitiva contra o norte, mas isso nunca aconteceu. Em vez de avançar, Adriano tomou uma decisão que revelava mais medo que ambição. Ordenou a construção de um muro, uma estrutura colossal de mais de 100 quilômetros que cortaria a ilha de costa a costa.
Esse muro não era um símbolo de conquista, era uma fronteira defensiva. Não se constroem fortificações desse tamanho para celebrar vitórias, levantam-se para conter ameaças. O muro de Adriano marcava o limite do que Roma estava disposta a controlar e, ao mesmo tempo, reconhecia que, além desse ponto, o império não tinha respostas. Enquanto isso, a máquina propagandística funcionava a pleno vapor. Moedas que falavam de paz na Britânia foram cunhadas. As guarnições do sul foram reforçadas e outra legião foi transferida para ocupar o vazio deixado pela nona. Oficialmente, tudo estava sob controle. Extraoficialmente, o norte havia se tornado uma tumba invisível. Os soldados destinados ao muro sabiam. Vigiliavam não uma fronteira gloriosa, mas o lugar onde uma legião havia desaparecido sem explicação. O muro não apenas separava territórios, separava a narrativa romana de uma verdade que o império nunca quis escrever: que na névoa do norte, sua lógica e seu poder haviam encontrado um limite definitivo. Para Roma, o desaparecimento de 5.000 homens era uma tragédia militar. Mas a perda da águia era algo muito mais profundo. O estandarte não era um simples símbolo. Representava a alma da legião, a presença de Júpiter no campo de batalha, a garantia divina de que Roma lutava sob a proteção dos deuses. Perdê-la não era apenas uma derrota estratégica, era um sacrilégio. Enquanto os nomes dos soldados podiam ser apagados dos registros, a águia não podia ser esquecida. Sua ausência pesava sobre o império como uma maldição silenciosa. Para os legionários que serviam na Britânia, a ideia de que aquele símbolo sagrado estivesse nas mãos dos caledônios era insuportável. Não se tratava de ouro nem de prestígio, mas de honra. Sem a águia, as almas dos homens da nona não podiam descansar. Roma havia vivido algo parecido antes. No passado, outras águias perdidas haviam provocado campanhas inteiras dedicadas exclusivamente a recuperá-las. Mas na Caledônia, a situação era distinta. O inimigo não tinha uma capital para sitiar, nem um líder único para derrotar. Era um território hostil, fragmentado, onde cada colina podia ocultar uma emboscada. Recuperar a águia significava voltar a se aventurar no mesmo mundo que havia devorado a legião. Por isso, a obsessão tomou outra forma. Não houve proclamações públicas nem promessas de vingança. A busca tornou-se silenciosa, quase vergonhosa. A águia tornou-se um segredo incômodo, um lembrete constante de um fracasso que não deveria se repetir. O muro de Adriano, erguido para conter o norte, também encerrava simbolicamente essa honra perdida do outro lado da fronteira. Com o passar dos anos, o mito cresceu. Dizia-se que a águia havia sido destruída, ou pior ainda, que havia sido profanada e convertida em objeto de culto pelas tribos do norte. Para um romano, essa possibilidade era mais aterrorizante que a própria derrota. Significava que os deuses de Roma haviam sido desafiados e humilhados em seu próprio nome. Assim, a nona legião não só desapareceu do mapa militar, mas ficou presa na consciência do império, como um fantasma que se recusa a ir embora. A águia perdida transformou-se em uma obsessão transmitida em sussurros, uma ferida aberta que nunca fechou de todo. E dessa obsessão nasceria uma última decisão desesperada. Uma missão que não buscava conquistar territórios, mas recuperar um símbolo e, com ele, uma parte do alma de Roma. Décadas depois do desaparecimento da nona, o império continuava poderoso, mas aquela ferida nunca terminou de fechar. A águia perdida continuava pesando mais que qualquer vitória recente. Roma não podia permitir-se outra legião destruída no norte, mas também não podia aceitar que seu símbolo sagrado permanecesse para sempre fora de seu controle. Assim nasceu uma decisão que jamais seria anunciada em público, uma busca discreta, negável, quase clandestina. Não seria enviada uma legião, nem mesmo uma coorte. Apenas homens isolados, exploradores nascidos na Britânia, acostumados a se mover entre tribos hostis sem chamar a má atenção.
Sua missão não era conquistar, mas observar, escutar, desaparecer. Penetrar na Caledônia significava aceitar que podiam nunca mais retornar. Ainda assim, o Império insistiu. A águia devia ser encontrada, ou ao menos confirmada como perdida para sempre. No centro dessa missão apareceu um nome: Marco Aquila. Não era um general nem um herói consagrado. Era um jovem centurião marcado por uma ausência. Seu pai havia sido um dos oficiais que marcharam com a nona em direção à névoa e nunca retornaram. Para Marco, o desaparecimento da legião não era um assunto político nem simbólico. Era uma dívida pessoal, uma vergonha herdada. Quando cruzou o muro de Adriano, Marco não o fez como um soldado romano tradicional. Deixou para trás a armadura brilhante, os emblemas e a postura orgulhosa. Vestiu-se com peles locais, aprendeu a se mover em silêncio e a ler o terreno como seus inimigos faziam. Para sobreviver, devia abandonar aquilo que o havia definido por toda a sua vida. Na Caledônia, ser romano era uma sentença de morte. Ao seu lado ia Esca, um escravo britano que conhecia os caminhos ocultos do norte. Não era uma aliança baseada na confiança. Esca pertencia a um povo que havia sido esmagado por Roma, e sua família havia sofrido diretamente nas mãos das legiões. Aceitou guiar Marco não por lealdade ao império, mas por razões mais obscuras e pessoais. Cada passo que davam juntos estava carregado de desconfiança. A viagem foi uma descida constante. Longe dos fortes romanos, a paisagem tornou-se mais hostil. Montanhas cinzentas, charnecas abertas e pântanos capazes de engolir um homem inteiro. O clima não oferecia trégua. A chuva e o vento erodiam não apenas o corpo, mas também a mente. Marco começou a compreender o que a nona havia enfrentado. Não era apenas uma guerra contra homens, era uma guerra contra a própria terra. Com o passar dos dias, a disciplina romana de Marco começou a desvanecer-se. Já não marchava erguido nem falava com ordens. Caminhava agachado, escutava o vento, aprendia a ler pegadas quase invisíveis na lama. Sem perceber, estava se transformando naquilo que Roma havia chamado de bárbaro. E essa transformação era a única razão pela qual continuava vivo. Entre Marco e Esca formou-se uma tensão constante. O romano precisava do britano para sobreviver. O britano via no romano uma oportunidade de acertar contas com o passado. Dormia um pouco, sempre com uma arma ao alcance da mão. Cada silêncio era uma pergunta sem resposta. Ele o estava guiando para a sua águia, ou para uma emboscada final. Mesmo assim, avançaram. Porque além do medo e do ódio, ambos estavam presos pela mesma obsessão. A águia. O símbolo que havia destruído uma legião, que havia marcado um império e que agora os arrastava para o coração de um território, onde até as tribos locais evitavam entrar. Ali, segundo os rumores, o estandarte romano não estava apenas oculto, estava sendo venerado. A informação chegou em sussurros, fragmentada e perigosa. Nem todos os pictos eram iguais, e nem todas as tribos compartilhavam o mesmo medo. Em uma aldeia remota, erguida sobre águas escuras e rodeada de silêncio, Marco viu a primeira prova tangível da nona. Um broche romano, gasto pelo tempo, pendia do pescoço de uma criança. Não era um troféu recente, era um resto antigo, herdado. A legião havia estado ali, havia morrido ali. O pai da criança falou com cautela. Disse que os homens de metal haviam sido engolidos pela terra e pela floresta, e que apenas uma coisa havia sobrevivido: o pássaro de ouro. Não estava no interior, nem entre os clãs do norte. Havia sido levado para a costa ocidental, ao território de uma tribo temida até pelos outros. Os homens foca, guerreiros do mar, adoradores de deuses antigos, para quem a águia não era um botim, mas uma prova de poder. Marco compreendeu então que recuperar o estandarte não seria um roubo silencioso. A águia havia sido convertida em um objeto sagrado, um símbolo da vitória de seus deuses sobre os de Roma. Profaná-la
equivalia a declarar uma guerra pessoal contra toda a tribo. Ainda assim, seguiram em frente. Não havia volta. O assentamento apareceu à beira do mundo. Construções de pedra e ossos, ancoradas a uma baía castigada por um oceano violento. O vento cortava a pele e o cheiro de sal e fumaça impregnava o ar. No alto, sobre um promontório, erguia-se um templo escuro. Marco não precisou ver a águia para saber que estava ali. O próprio lugar parecia construído para proteger algo proibido. Esperaram a noite. Não havia um plano militar, apenas sigilo e desespero. Deslizaram por canais de escoamento, rastejaram por lama gelada e moveram-se como sombras entre o fogo e os cânticos. O templo não tinha portas laterais nem janelas. Era uma caixa de pedra pensada para isolar o culto do mundo exterior. A única entrada possível era uma fissura quase invisível na rocha, aberta sobre o abismo. Dentro, o ar era pesado. Cheirava a sangue seco, fumaça rançosa e metal. Avançaram às cegas até que uma luz tremeluzente revelou o altar. Lá estava a da águia. Não brilhante nem gloriosa, mas manchada, coberta de penas negras e fetiches de osso. Profanada. Para Marco, aquilo foi pior que a perda. Era da humilhação definitiva. O xamã do templo virou-se tarde demais. O confronto foi brutal e caótico. Não houve palavras nem rituais, apenas facas, força e raiva acumulada por décadas. Quando o corpo do xamã caiu, o silêncio durou apenas um instante. Depois vieram os chifres, os gritos, a aldeia inteira despertando. Marco arrancou a águia do altar. Pesava mais do que esperava, não só pelo metal, mas pelo que representava. Esca o arrastou para uma saída alternativa, um túnel estreito que descia para o penhasco. Atrás deles, os homens foca corriam, impulsionados por uma fúria religiosa. A fuga terminou na beira do mar. Não havia refúgio, apenas água negra e furiosa. Esca pulou sem hesitar. Marco o seguiu, com a águia arrastando-o para o fundo. Por um instante, o símbolo que havia vindo resgatar esteve prestes a matá-lo. Foi Esca quem voltou por ele, quem o segurou e o empurrou para a superfície. Chegaram à costa exaustos, quebrados, mas vivos. A águia estava com eles. No entanto, a caçada não havia terminado. Os homens foca dominavam o mar e o amanhecer traria novas perseguições. Sem parar, internaram-se terra adentro, carregando um símbolo que já não era um troféu, mas uma carga maldita. O regresso foi mais duro que a fuga. O peso da águia dilacerava o ombro de Marco, a pele aberta e em carne viva pelo roçar constante do metal frio. Cada passo era um esforço consciente contra a dor, a fome e o esgotamento. Esca avançava com as costelas quebradas, respirando com dificuldade, mas sem parar. Já não eram caçadores nem infiltrados. Eram presas que tentavam desaparecer antes do amanhecer. Por dias moveram-se sem rumo aparente, evitando trilhas, dormindo em valas úmidas, partilhando restos de comida e silêncio. O ódio inicial entre romano e britano havia se consumido. Não havia palavras, apenas gestos breves e olhares cansados. A águia descansava entre eles como um corpo sem vida, um lembrete constante de por que não podiam parar. Quando a névoa matinal se dissipou, apareceu diante deles uma linha reta que não pertencia à natureza. Pedra talhada, ordem geométrica, uma ferida artificial sobre o paisagem. O muro de Adriano. Roma voltava a existir. Pararam a certa distância. A missão havia terminado. Esca olhou o muro sem emoção. Para ele não era uma salvação, mas o símbolo da jaula que havia aprisionado seu povo por gerações. Sem dizer uma palavra, assentiu uma única vez e virou as costas. Não para o sul, não para Roma, mas para o norte. Em poucos passos dissolveu-se na névoa, retornando ao mundo que nunca deixou de pertencer-lhe. Marco ficou sozinho. Avançou em direção à porta do forte,
carregando a águia como um espectro coberto de lama e sangue seco. Os sentinelas o viram primeiro com desconcerto, depois com incredulidade. Quando reconheceram o estandarte, não houve aplausos nem celebrações. Apenas silêncio. A alma da nona havia retornado, mas ninguém queria perguntar a que preço. Roma recuperou seu símbolo, mas não seu orgulho. Não houve desfiles, nem inscrições, nem relatos heróicos. A nona legião hispana nunca foi reconstruída. Seu nome ficou enterrado sob o peso do ocorrido. O muro permaneceu, não como monumento à vitória, mas como uma advertência permanente. Além dessa fronteira, a névoa havia vencido. 5.000 homens continuavam perdidos para sempre. E o Império aprendeu uma lição que jamais escreveria em pedra. Até Roma tinha limites, e alguns lugares não foram feitos para ser conquistados, mas para serem lembrados em silêncio.